Esta é a história de um deus da morte incompleto que se vendeu ao capitalismo. Ele tem que trabalhar como exorcista e até carregar uma enorme dívida deixada por seu pai. Este deus da morte tem que fazer todo tipo de trabalho para sobreviver, de zelador, guarda-costas, até mesmo acompanhante masculino. Exatamente hoje, esta garota chamada Sakura pensou que tudo mudaria quando ela entrasse no ensino médio. Mas aparentemente não aconteceu. Os fantasmas ainda estavam grudados nela na aula. Ela e sua amiga falaram sobre o estudante sentado ao lado de Sakura, que tinha estado ausente da escola continuamente. Surpreendentemente, ele apareceu hoje, mas com uma roupa muito estranha. Este é Rin. No entanto, apenas Sakura conseguia vê-lo, então ela pensou que ele era um fantasma. Então ele invocou um cachorro gigante. Rin realizou um ritual para guiá-lo para a vida após a morte, e de repente, ele engoliu Rin inteiro e voou embora. Sakura estava assistindo, completamente confusa. Mesmo depois da escola, seu cérebro ainda não tinha processado. No dia seguinte, quando Sakura chegou à escola, ela encontrou Rin novamente. Desta vez, parecia que todos podiam vê-lo. A professora perguntou sobre Rin estar usando o uniforme errado, e Rin inventou uma desculpa dizendo que, se ele comprasse itens de luxo, seria condenado ao inferno. No telhado, sua amiga rica mostrou a Sakura seu celular recém-comprado. Não seria nada especial se não houvesse um número estranho ligando para a rica constantemente. A voz continuava insistindo para que ela fosse ao ginásio. Quando Sakura olhou, viu algo suspeito emanando do telefone. Nos dias seguintes, Rika não aguentava mais as chamadas perturbadoras. Mesmo após bloquear o número, de alguma forma ele ainda continuava ligando. Nesse momento, Rin passou. Ele disse: "Há um lugar que aceita esses casos atrás da escola no jardim. Há uma caixa de termômetro não utilizada. Basta colocar uma carta de solicitação junto com uma oferta e o problema será resolvido." Rika se sentia desamparada, então não teve escolha a não ser tentar. Quanto a mim, pensei que trocar o cartão SIM resolveria tudo. Quando colocaram a oferta na caixa, Rin subiu casualmente e retirou os itens para comer. As duas amigas de Sakura não conseguiram ver ninguém e pensaram que era um espírito, então correram. Apenas Sakura podia ver Rin, então ela o agarrou e perguntou-lhe por que ele podia aparecer e desaparecer como um fantasma, e o que era aquela capa. Rin explicou que era uma capa do submundo, algo que transforma um humano em uma forma semelhante a um fantasma. Sakura entendeu essa parte temporariamente, mas ainda questionava por que Rin inventou a caixa de pedidos e os enganou para receber oferendas. Rin disse que era sua maneira de ganhar a vida e que ele ainda completava os pedidos escritos nas cartas. Naquele momento, o telefone que Rika esqueceu tocou. Rin sentiu os pensamentos persistentes de um espírito inquieto. Ele atendeu e o espírito novamente pediu para ele ir ao ginásio. No entanto, eles esperaram e ninguém veio. Rin supôs que a pessoa havia morrido antes de poder chegar. Ele pegou um telefone de lata do mundo espiritual, um dispositivo usado para se comunicar com espíritos. Rin o havia comprado por 70 ienes. Ele disse a Sakura para ir para casa, ele cuidaria do resto. Ela se ofereceu para ajudar, mas ele não precisava. Só porque ela conseguia vê-los, não significava que soubesse como lidar com eles. O trabalho de Rin era guiar almas que não conseguiam seguir em frente rumo à reencarnação. Embora falasse de forma tranquila, ele não tinha dinheiro suficiente para fazer a ligação, então pegou dinheiro emprestado de Sakura. Depois, dirigiram-se para o local de onde veio a chamada. Este espaço é chamado de Caminho dos Espíritos, um reino que transcende tempo e espaço para se conectar com espíritos. Rin fez a ligação e encontrou o fantasma. Aquele espírito vinha repetindo a mesma ação todos os dias. Rin mudaria isso. Ele usou esta capa. Quando uma pessoa viva a veste, ela se torna um fantasma. Quando uma pessoa morta a veste, ela se torna um fantasma com forma física, o que significa que pessoas comuns também podem vê-los. Eles então transferiram o fantasma para o ginásio, exatamente como ele queria. No entanto, o fantasma não se lembrava de quem estava esperando. Se isso continuasse, ele permaneceria preso ao mundo mortal para sempre. Nesse momento, o professor Suzuki apareceu. Depois de ouvir sobre a situação de Rin, ele trouxe algumas roupas novas para Rin. Rin agiu friamente, mas por dentro ele estava muito feliz. Naquele momento, o fantasma continuava olhando para as roupas de Rin. Essas roupas pertenciam ao amigo falecido do professor Suzuki. Quando Sakura pediu mais detalhes, o professor explicou que o amigo dele também tinha o mesmo nome, Suzuki. Então os dois passaram a vestir por engano os uniformes de ginástica um do outro. E quando esse amigo estava a caminho de devolvê-lo, ele sofreu um acidente. Porque ainda se sentia culpado, o professor Suzuki tinha guardado o uniforme todos esses anos. Sakura fez o fantasma revelar sua forma. Depois de confirmar, descobriu-se que isso realmente pertencia a ele. Embora Rin estivesse muito relutante, ele não teve escolha a não ser devolvê-lo. Depois disso, o menino se sentiu realizado e partiu. Finalmente, o professor entendeu o motivo de ter recebido tantas chamadas perdidas ultimamente.
Acontece que era Suzuki ligando, então o professor trocou seu cartão SIM. Infelizmente, o novo dono do cartão SIM era amigo de Sakura. No caminho para casa, Sakura encontrou o fantasma que continuava conversando com ela todos os dias. Rin o advertiu para partir rapidamente, dizendo que se permanecesse no mundo dos mortais, se tornaria um espírito maligno, mas o fantasma não queria ir. Ele havia passado a vida inteira enterrado em estudos, nunca conhecendo o amor até morrer, e conhecer Sakura o deixou muito feliz. Na época, Sakura o confundiu com uma pessoa viva e o cumprimentou. Rin queria obrigá-lo a seguir em frente, e naquele momento, o fantasma se fundiu com um cachorro e se transformou em um espírito maligno. Começou a atacar Sakura, então Rin a levou para outro mundo. Este lugar era o limite, o reino entre este mundo e o próximo. À sua frente estava a roda da reencarnação. O espírito maligno continuava a persegui-los. Como estava quebrado novamente, Rin emprestou 500 ienes de Sakura para realizar o exorcismo. Ele então trocou os 500 ienes por uma roda de reencarnação e mandou o espírito maligno embora. Sakura teve a sensação de que já tinha estado lá antes. Ela perguntou a Rin quem ele realmente era. Ele disse que era alguém que guia almas, ou ela poderia chamá-lo de Deus da Morte. No dia seguinte, Sakura devolveu o telefone para Rika. Ultimamente, todos estavam tendo o mesmo sonho. Uma garota com cabeça de caveira os ameaçou, dizendo que se não oferecessem coisas na caixa de termômetro na escola, seriam amaldiçoados. Sakura suspeitou de Rin, e de fato ele estava lucrando muito, pois muitas pessoas agora estavam oferecendo comida. Sakura o agarrou pela orelha e o arrastou para longe. Claro, ele era pobre, mas não tão pobre a ponto de ameaçar pessoas. Atrás de Sakura estavam duas meninas, e uma delas estava possuída. Rin usou um espanador para varrer o espírito e ajudou o espírito preguiçoso a seguir adiante. Em troca do exorcismo, Rin recebeu oferendas, então não era realmente uma fraude. Sakura mencionou um sonho estranho e, de repente, atrás de Rin, apareceu um portão e alguém saiu. Rin a chamou de vovó, o que a deixou brava, e ela o castigou. Sakura percebeu que essa era a pessoa que continuava aparecendo em seus sonhos. Ela veio buscar Rin porque ele estava vivendo uma vida tão difícil. Sakura achou que a avó de Rin parecia um pouco jovem demais para seu título. A princípio, a avó ficou satisfeita, depois surpresa por Sakura poder vê-la. Claro, as ameaças e os sonhos foram obra dela, apenas para tornar a vida um pouco mais fácil para seu neto. Rin disse a ela que não precisava que ela se preocupasse com ele, então ela pegou todas as oferendas, dizendo que foi ela quem fez tudo acontecer de qualquer maneira. Rin correu atrás dela para pegá-las de volta, e por acidente, Sakura agarrou a capa de Rin e o seguiu para o outro reino. Enquanto voavam, a capa de Rin rasgou e Sakura caiu em uma floresta. Rin mergulhou para encontrá-la, mas não conseguiu. Enquanto isso, Sakura encontrou um coelho que queria levá-la a algum lugar. Rin voltou para a avó e pediu ajuda. Ela convocou 4 corvos para se dividirem e procurarem por Sakura. O coelho levou Sakura a um lugar cheio de pessoas idosas, tinha roubado um barco e a trouxe junto. Sakura novamente sentiu uma estranha sensação de familiaridade, como se já tivesse estado ali antes. Um dos corvos encontrou a localização de Sakura e voltou para relatar. A avó disse a Rin que Sakura tinha sido levada perto do Portão da Serenidade, um lugar para pessoas que estão prontas para partir sem apegos. Se não agissem rapidamente, Sakura seria afetada pela satisfação dos outros e seguiria em frente também. Sakura estava na fila para embarcar na roda da reencarnação. Os idosos viram que ela era jovem demais para ter morrido tão cedo e acharam uma pena. Sakura sentiu que algo estava errado, mas ainda assim seguiu em frente. Ela começou a subir as escadas, alegremente se aproximando da roda da reencarnação, pensando que não tinha mais arrependimentos. De longe, Rin correu, chamando seu nome. Ele foi subitamente atacado. Sakura ouviu a voz de Rin e começou a ter dúvidas. Ela segurou a capa dele e lembrou-se de tudo. Ela precisava devolvê-la a Rin e assim, Sakura foi enviada de volta porque ainda tinha laços pendentes. Pouco antes de tocar o chão, Rin conseguiu pegá-la. O coelho não havia desistido e continuou seu ataque, espalhando bolhas ao redor deles e fazendo-as explodir. Então ele usou uma cenoura gigante para atacar. Como não tinha sua foice, Rin usou pó de pimenta para contra-atacar. O coelho rebateu e jogou tudo de volta em Rin. Sem outra escolha, ele teve que usar aquela coisa. Assim que o coelho estava se sentindo convencido, Rin sacou uma pistola de pederneira e atirou, fazendo com que ele explodisse e voasse para longe. Vendo a criatura, Sakura de repente lembrou-se de tudo de quando visitou a casa da avó. Ela o tinha conhecido, e ele a levou para explorar o reino de fronteira.
Bem quando estava prestes a fazer algo contra ela, alguém o deteve. Rin trouxe Sakura de volta e ela contou que de fato já tinha estado ali antes. A avó de Rin disse que o coelho era um deus da morte corrompido. Em vez de ajudar as almas a seguir em frente, ele atraía as pessoas para morrerem e cumprir cotas mensais. Quando Sakura era pequena, ela foi salva por alguém que se parecia muito com a avó de Rin, e era claramente ela. Desde que foi salva, Sakura conseguiu ver espíritos. Embora não soubesse o porquê, a avó de Rin lembrou-se de que havia alimentado Sakura com muitas coisas deste reino quando era pequena, e comer qualquer coisa daqui dá a capacidade de ver espíritos. Rin pediu desculpas pelas ações de sua avó, mas Sakura disse que estava feliz por finalmente saber a razão. Rin então levou Sakura para casa. Ela perguntou por que ele não morava com a avó, e Rin disse que sua avó era um deus da morte, enquanto ele era um humano ou algo assim. Naquela noite, Sakura ficou pensando no que Rin havia dito. Na primeira vez que se encontraram, ele disse a ela que era um deus da morte, mas agora ele disse que não era. Curiosa, ela pediu uma explicação adequada a Rin no dia seguinte. Então, há 50 anos, a avó do Rin estava fazendo suas tarefas habituais, mas por causa de sua fraqueza por homens bonitos, ela se apaixonou por um homem que estava prestes a morrer. Ele ficou muito feliz em conhecer uma mulher tão bonita no fim de sua vida, dizendo que mesmo se ele renascesse como uma barata, valeria a pena. Mas ela lhe disse que na próxima vida ele seria um kavala. Seu sorriso era tão bonito que ela se apaixonou por ele. Depois disso, ela usou suas conexões para estender sua vida por 50 anos e aquele homem se tornou o avô de Rin. No final da primavera, ele teve que pisar na roda da reencarnação. Provavelmente ele estava agora nadando com as outras cavalas. Essa é a situação com Rin. Quanto aos seus pais, ele não sabia. Quando era jovem, ele morava com o avô. Naquela noite, Sakura se sentiu mal por ter feito uma pergunta tão pessoal. Rin vivia sozinho, então talvez por isso ele tivesse uma vida tão difícil. O telefone tocou, era a amiga de Sakura, Miho. Ela disse que tinha visto um fantasma. Ela tinha voltado à escola mais cedo para pegar algo e viu uma chama fantasmagórica no antigo prédio do clube. Mesmo tendo fugido, ela queria voltar e verificar novamente. Então, ela pediu para Sakura ir com ela no dia seguinte. No dia seguinte, os três foram ao prédio antigo que estava prestes a ser demolido. Um gato gigante apareceu e assustou os três. Aterrorizadas, Miho e Rika correram embora. Sakura ficou surpresa por eles conseguirem ver. Rin apareceu e lutou com o gato, eventualmente o afastando. Naquela noite, a caminho de casa, Sakura encontrou um gato preto. Vendo que estava ferido, ela o levou para casa, tratou suas feridas e deu-lhe comida. Quando saiu do quarto, o gato bebeu leite com as patas. Quando voltou, viu-o tentando levar uma tigela de arroz. Pulou direto em um caminho espiritual e Sakura correu atrás dele. Enquanto perseguia, ela percebeu que o gato parecia estar crescendo de tamanho. O caminho espiritual levou ao antigo prédio do clube, e lá dentro havia chamas fantasmagóricas. Sakura entrou abruptamente e encontrou o gato trazendo comida de volta para Rin. A pobreza de Rin era de um nível completamente diferente. Ele estava vivendo em um prédio abandonado, usando velas para iluminar porque não podia pagar a conta de eletricidade. Quando o segurança da escola apareceu, Rin teve que se esconder para evitar ser expulso. Ele disse ao gato para ir embora porque o trabalho dele estava concluído. O gato recusou, dizendo que tinha sido ordenado pela senhora Tamaki, ou seja, a avó do Rin, a servi-lo. Até havia um contrato. O dever da tribo dos gatos era sempre ajudar deuses da morte, e seu nome era Rokuman. Tudo o que Rin precisava fazer era assinar o contrato e ele o serviria. Rin recusou, dizendo que não conseguia nem cuidar de si mesmo, quanto mais de um gato. Ambos morreriam de fome. Rokuman não aceitou isso e tentou de tudo para forçar Rin a assinar. Usou impressões digitais de uma maçaneta e até o ameaçou. Mas Rin rejeitou friamente tudo isso e jogou fora. Rin então levou Sakura para casa pelo caminho espiritual. Rokuman estava esperando lá. Realmente se importava com Rin. Seu avô havia falecido e sua avó não podia mais viver no mundo humano. Ela tinha jurado ficar no mundo humano apenas até o avô de Rin falecer. Além disso, a avó de Rin tinha outro voto. Ela tinha que cumprir 10 vezes o KPI de um deus da morte normal para se casar. Se falhasse, seus descendentes teriam que fazê-lo em seu lugar. Naquela época, sua avó concordou felizmente. Claro, ela não podia cumprir. Então, Rin poderia ser vista como pagando sua dívida. Além disso, Rin era um meio-deus da morte, sendo um híbrido entre um deus da morte e um humano. Apesar de ser bom nas tarefas de um deus da morte, ele tinha que usar mais ferramentas do que um deus da morte normal. E essas ferramentas não eram baratas. Querendo ajudar Rin,
Rokuman pediu um favor a Sakura. No dia seguinte, ela trouxe muitas pessoas para o antigo prédio do clube. O plano era Rokuman aparecer e assustar todo mundo. Então Rin viria ao resgate e todos doariam muito dinheiro para ele. No entanto, Rin interrompeu o esquema nos bastidores. Ele havia recebido uma carta de sua avó afirmando que Rokuman havia sido demitido. Ela disse a ele que Rokuman tinha vindo procurar um emprego. Rin não teve escolha senão recusar, porque não podia arcar com mais uma boca para alimentar. Embora um pouco triste, Rokuman disse que faria um último trabalho antes de partir. Mas Rin interrompeu. Enquanto isso, enquanto Sakura orientava os outros, ela viu o professor Suzuki supervisionando a demolição do prédio antigo porque estava muito velho. De repente, um enxame de ratos apareceu. Fundindo-se em um espírito de rato, atacou Sakura, e Rin rapidamente correu para levá-la embora. Ele pegou emprestados 500 ienes dela para comprar ferramentas de exorcismo, mas como ela esqueceu a carteira, não havia nada que pudessem fazer. Sem ferramentas, Rin não podia fazer nada. Ambos foram atingidos pelo rato. De cima, Rokuman deu tudo de si e esmagou o rato, matando-o. Rin ficou muito feliz por ter economizado 500 ienes. No final, a escola decidiu adiar temporariamente a demolição do prédio. Rokuman se despediu de Rin, mas Rin decidiu mantê-lo afinal, já que quando não tivesse dinheiro, precisaria de alguém para ajudar a exorcizar espíritos. E assim, na vida de Rin de comer apenas 3 de 9 refeições, havia agora mais um companheiro. Nos dias que se seguiram, a classe de Sakura estava agitada com conversas sobre um novo aluno transferido. Do lado de fora, Rin recebeu uma carta pedindo ajuda. Um fantasma apareceu acima, chorando por ajuda. Rin voou para perguntar o que estava errado, mas de repente o fantasma foi atacado e desapareceu. Rin também foi atacado, cinzas sagradas foram jogadas nele, enfraquecendo-o. Então ele teve que fugir. Naquele momento, o fantasma reapareceu. Não tinha sido exorcizado, mas conseguiu escapar. Rokuman verificou e confirmou que as cinzas eram de fato cinzas sagradas usadas especificamente contra espíritos malignos. O agressor também tinha deixado cair algo. Rin verificou. Era uma foto de Sakura quando criança. Na aula, o novo aluno era Tsubasa. Assim que chegou, ele se aproximou de Sakura, mas ela não se lembrava de quem ele era. Tsubasa tinha grande carinho por Sakura quando era jovem. Ele tinha que se mudar frequentemente por causa do trabalho da sua família e não conseguia fazer amigos. Ele também podia ver espíritos, o que o deixava desconfortável. Encontrar Sakura foi como se ele tivesse encontrado sua alma gêmea. De volta ao presente, Tsubasa confessou para Sakura. A turma inteira cochichava porque pensavam que Sakura estava namorando Rin. Os dois estavam sempre juntos. Assim que Rin entrou na sala, Tsubasa usou cinzas sagradas para exorcizá-lo. Rin não se importou e devolveu a foto para ele. Rin o avisou sobre seu método de exorcizar espíritos, mas Tsubasa achou que Rin estava tentando roubar Sakura. Depois da escola, Tsubasa convidou Sakura para ir embora juntos, mas ela saiu correndo com Rin em vez disso. Ela queria ajudá-lo com o pedido de hoje. Ele disse para ela não se preocupar com seus assuntos e foi embora. Depois disso, Rin começou a trabalhar no pedido do fantasma. Rokuman não viu Sakura por perto e foi procurá-la. Ele voltou e informou que ela estava com Tsubasa. Rin não se importou, mas o fantasma e Rokuman sim. Então eles o arrastaram para assistir. Antes que pudessem ver qualquer coisa, Tsubasa jogou cinzas sagradas em Rin novamente, o que o deixou irritado, então ele foi embora. No dia seguinte, Rokuman foi até Sakura. Enquanto isso, Rin levou o fantasma para ver Miho. Aconteceu que o desejo final do fantasma era ir a um encontro com uma garota antes de partir. Enquanto eles estavam conversando, Tsubasa de repente pulou com a intenção de exorcizar o fantasma. Sakura interveio para impedi-lo. Vendo isso, Miho sugeriu um passeio em grupo. Tsubasa concordou, usando isso como uma chance para sair com Sakura. Depois que a questão foi resolvida, Rin saiu. Rokuman queria participar do passeio também, mas sem dinheiro nem para comida, como poderiam ir a algum lugar? Naquele momento, Rika apareceu. No dia de folga, todo o grupo se reuniu no parque de diversões. Sakura ficou bastante surpresa por Rin também estar lá, enquanto ele não queria estar lá de jeito nenhum. Enquanto jogava, ele teve que pagar pelo fantasma e também ser cavalheiro com a garota que era pobre e ficando ainda mais pobre. Aquela garota rica, que normalmente oferecia menos do que qualquer um durante as oferendas espirituais, agora estava desperdiçando dinheiro em jogos inúteis. Vendo-a lutando para pegar um pelúcia, Rin fez isso por ela. Sakura queria um também, então ele pegou um para ela também. Todos se divertiram muito. Tsubasa começou a mudar gradualmente sua visão sobre o fantasma, e eles começaram a tirar fotos comemorativas juntos. Como câmeras normais não podiam capturar fantasmas, Rin teve que alugar uma do Reino dos Espíritos, o que não foi nada barato. Após tirar as fotos, parecia que finalmente era hora do fantasma seguir em frente.
Ele andou na roda gigante com as 3 meninas enquanto fogos de artifício iluminavam o céu. Então ele se despediu de todos. Mesmo tendo acabado de conhecer um fantasma, Miho não se sentiu assustada. Com tudo resolvido, Rin voltou para casa e assumiu trabalhos extras para cobrir suas despesas, enquanto Sakura abraçava o brinquedo de pelúcia que Rin havia ganho para ela. No dia seguinte, Rokuman voltou contente do reino dos espíritos, trazendo consigo um cartaz de procurado para um espírito maligno no valor de 100.000 ienes. Era bom demais para deixar passar, então Rin aceitou o trabalho imediatamente. Enquanto isso, de volta à sala de aula de Sakura, estranhas marcas de mãos apareceram por toda parte. Tsubasa verificou e concluiu que pareciam marcas de mãos de criança. Ele lançou cinzas sagradas no quadro negro, forçando o espírito maligno a fugir de dor apenas para dar de cara com Rin. Rin pegou a recompensa e correu para casa. Mas quando ele o abriu, encontrou uma garotinha dentro. Estranhamente, Rin não sentiu nada nela que a fizesse valer 100.000 ienes. A menina se apresentou como Hanako, o famoso fantasma do banheiro. No entanto, 5 anos atrás, ela havia sido expulsa de seu banheiro favorito por ninguém menos que o amaldiçoado Tsubasa, forçando-a a vagar desde então. Rin disse a ela que precisava seguir em frente, mas Hanako recusou-se a fazer isso até se vingar de Tsubasa. Depois disso, Hanako de repente liberou uma quantidade suspeita de poder. Alguém claramente estava fornecendo energia para ela. Tsubasa tentou jogar cinzas sagradas novamente, mas Hanako bloqueou. Ela o amarrou com absorventes e o lavou com água do vaso sanitário. Então, ela partiu com um verdadeiro espírito maligno avaliado em 100.000 ienes, e sua vingança estava apenas começando. Rin não podia permitir que 100.000 ienes ficassem à solta, então ele precisava capturá-lo. Mas primeiro, ele precisava reunir informações. Conheça seu inimigo, vença todas as batalhas. Rin perguntou à avó e descobriu que o nome do espírito maligno era Toichi, um conglomerado de muitos espíritos malignos. Ela precisava que Rin separasse Hanako de Toichi. Pegar emprestado poder assim era como fazer um empréstimo com juros altos. 10% de juros em 10 dias significava que Hanako pagaria um preço alto. Como ela era originalmente um fantasma inofensivo, não merecia esse destino. Agora Rin precisava se preparar minuciosamente para a caçada. Mas de onde ele conseguiria o dinheiro? As armas do reino espiritual eram todas caras. Enquanto isso, no mundo humano, Hanako começou a causar caos nos banheiros. Tsubasa tinha preparado uma arma de exorcismo de nova geração. Assim que encontrou Hanako, ele começou a atirar sem parar. A garota saiu correndo e chamou Toichi por ajuda. Assim que estava prestes a lhe fornecer poder, Rin interveio e avisou-a sobre as consequências de pegar emprestado poder se não pudesse pagar a tempo. Ela seria absorvida. Toichi tinha crescido tanto absorvendo fantasmas ingênuos como ela. Tsubasa chegou e atirou em Toichi, fazendo-o se dividir em várias formas menores. Rin jogou Hanako para Tsubasa, e Rokuman voltou com uma arma pesada, uma foice. Esta foice originalmente pertencia a Rin, mas ele a havia penhorado devido à pobreza. Apesar de sua aparência intimidadora, qualquer espírito maligno atingido por ela se sentiria aliviado e concordaria em seguir em frente. Os clones de Toichi começaram a ficar nervosos e iniciaram uma reunião de estratégia. Então eles avançaram contra Hanako para absorver seu poder. Tsubasa deu um passo à frente e pediu desculpas sinceras a Hanako pelo que fez no passado. Ele tirou sua Bíblia, não para ler orações, mas para bater repetidamente em Toichi com ela. Com dor, Toichi finalmente permitiu que Rin realizasse o exorcismo. Recebendo o sincero pedido de desculpas de Tsubasa, Hanako não guardou mais rancor e seguiu Rin para a roda da reencarnação. Rin estava mais feliz do que nunca. Ele estava prestes a embolsar 100.000 ienes. No entanto, o dono da loja de penhores já tinha levado toda a recompensa como pagamento pelos danos causados por Rokuman ao quebrar a janela e pelas taxas de entrega. Recentemente, Miho tinha ouvido um boato sobre um santuário misterioso. No dia anterior, ela ajudou uma menina a coçar as costas e, em troca, a menina contou-lhe sobre um santuário próximo. Se ouvir a voz de uma criança lá, não se aproxime nem toque em nada. Por curiosidade, Miho convidou Sakura e Rika para irem verificar, e realmente elas ouviram pedidos de ajuda quando chegaram. Os outros dois correram na frente e uma mão começou a se estender. Sakura correu para encontrar Rin. Quando o encontrou, ele estava no meio de ajudar um homem ferido cujas feridas foram causadas pelo seu irmão mais novo. Rin decidiu lidar com esse caso primeiro. Quando chegaram à sua casa, descobriram que os pais dele também tinham sido feridos e que seu irmãozinho havia sido possuído por um espírito de gato. Como não era um espírito maligno, Rin pediu a Rokuman para trazer a foice. Como a foice não cortava diretamente corpos humanos, podia ser usada com segurança. No entanto, Rin errou o golpe e acidentalmente quebrou a foice.
O espírito do gato arranhou seu rosto antes de fugir. Tsubasa correu atrás dele enquanto Rin lamentava o custo do reparo. Rokuman tentou encontrar uma solução rápida. A amiga explicou que o irmãozinho estava saindo assim todas as noites e sempre que tentavam impedi-lo, eram atacados. Além disso, vários colegas de classe tinham desaparecido, 4 deles para ser exato. Além do irmão mais novo dele, apenas uma das crianças desaparecidas ainda estava segura. Mais tarde, Sakura conversou com Rokuman, e Tsubasa continuou a perseguir o espírito do gato em uma área residencial, que coincidentemente acabou sendo a casa do amigo. Enquanto isso, Sakura levou Rokuman a um santuário, onde descobriu que o menino, seus amigos e até mesmo a criança supostamente segura estavam todos presos. Tsubasa foi emboscado por 2 espíritos de gato e ficou imóvel. Rin chegou para resgatá-lo, empunhando uma foice remendada. As crianças possuídas por gatos contaram como foram atraídas para abrir o santuário por uma mulher em um kimono enquanto voltavam da escola. Aquele santuário estava, na verdade, selando os 2 espíritos de gato. Uma vez livres, os espíritos começaram imediatamente a possuir as crianças. Rokuman os pesquisou na enciclopédia dos espíritos de gato e descobriu suas identidades, bem como o método para selá-los novamente. Mas Rin não conseguia lutar direito com uma foice quebrada. Primeiro, ele libertou Tsubasa, depois lançou uma roda em chamas para distrair os espíritos. Sakura chegou. Rokuman tentou assustar os gatos, mas ficou assustado em vez disso. Sakura então contou a Rin o método para selá-los novamente. Basta colocar sua comida favorita dentro do santuário e eles retornariam por conta própria. Infelizmente, a comida favorita deles era salmão, que era muito caro. Rin teve uma ideia. Ele sacudiu a foice quebrada para atrair a atenção dos gatos e então atraiu os 2 de volta ao santuário. Mas então, a mulher no kimono apareceu e atacou, sugando Rin junto com os gatos. As crianças apontaram para ela e ela revelou ser uma Shinigami caída. Tendo capturado o neto de um Shinigami forte, ela considerou isso um prêmio valioso. Quando tentou levar o santuário, Tsubasa o agarrou e quebrou para libertar Rin, quitando sua dívida. Os espíritos dos gatos enlouqueceram e atacaram Rin, mas Tsubasa descobriu como lidar com eles. Ele chamou um serviço de entrega para trazer uma porção de salmão de 30.000 ienes, algo que Rin e até o narrador nunca tinham experimentado em suas vidas. Enquanto os gatos devoravam a refeição, Tsubasa espalhou erva dos gatos ao redor deles, acalmando-os até que passassem pacificamente. Após sua batalha com Toichi, Tsubasa estava repensando seus métodos de exorcismo. Talvez a violência não fosse sempre a resposta. Mais tarde eles repararam o santuário, e Rokuman aproveitou o atum que sobrou para levar um pouco para casa. Após receber a recompensa da missão, Rin e Rokuman foram comprar uma nova foice. Entretanto, a Shinigami caída voltou para relatar a situação ao seu superior. No dia seguinte, a caminho de casa, Sakura encontrou um fantasma com a cabeça presa em um poste. De repente, um vampiro apareceu, disse algo sobre uma maldição, escreveu na testa do fantasma e o arrastou. No dia seguinte, Sakura foi ver Rin. Ele acabara de receber um pedido para levantar uma maldição. O namorado da remetente havia sofrido um acidente de moto há 3 dias. Ela precisava explicar as coisas com mais detalhes, então pediu para Rin encontrá-la no telhado. Quando chegaram, surpreendentemente, outras 2 pessoas também tinham sido convocadas por cartas do mesmo remetente. Sakura verificou e descobriu que ambas as cartas tinham caligrafia semelhante e o mesmo erro ortográfico. I-chan. De repente, a garota foi agarrada e quase puxada para baixo pelo fantasma do dia anterior. Ela conseguiu afastá-lo e ele fugiu. Aqui está a situação. A garota é Suzu, seu colega de classe é Tomoya, e o fantasma era seu namorado, Heiji. Ao perceber que era o espírito de Heiji, Suzu ficou confusa porque Heiji ainda estava vivo. O acidente de motocicleta mencionado foi na verdade apenas Heiji escorregando e batendo a cabeça em um poste enquanto andava com sua bicicleta. Rin examinou o corpo de Heiji e descobriu que ele não acordaria. O que ele tinha era chamado de alma viva. Seu espírito havia deixado seu corpo enquanto ainda estava vivo. Para trazê-lo de volta, eles precisavam simplesmente recuperar sua alma. Quando a alma de Heiji apareceu andando de motocicleta, ele estava furioso, achando que Suzu e Tomoya estavam namorando às escondidas enquanto ele estava inconsciente. Rin rapidamente usou um aspirador para tentar sugar a alma de volta, mas alguém interferiu e o impediu. Um demônio apareceu de repente, aparentemente alguém que Rin conhecia. Ele não havia esquecido sua mágoa e esperava há muito tempo por este dia de vingança. A história começou há 6 anos, quando estavam no 4º ano. Naquele verão, o demônio tinha uma tarefa de coletar almas desesperadas e enviá-las para o inferno. Ele uma vez encontrou um coelho morrendo, mas assim que estava prestes a coletá-lo, Rin apareceu.
Naquela época, Rin ainda estava bem de vida financeiramente porque seu avô estava vivo. Rin deu uma cenoura ao coelho, que instantaneamente o reviveu. Furioso, o demônio tentou atacar, mas foi facilmente repelido por Rin. Durante todo o verão, Rin nunca deixou que ele coletasse uma única alma. Como resultado, o demônio foi repreendido e foi retido 1 ano, determinado a se vingar a qualquer custo. Ele agora se chamava Masato, embora até escrevesse seu nome errado. Masato declarou que levaria a alma de Heiji como vingança pelas almas do coelho, galinha e crocodilo que perdeu naquela época. Sakura achava-o infantil e mesquinho. E Masato orgulhosamente afirmou que ninguém era mais mesquinho do que ele. Rin correu atrás dele, mas Masato rapidamente o perdeu no caminho espiritual. De volta para casa, perceberam que precisavam agir rápido. Se a alma ficasse separada do corpo por muito tempo, se tornaria um espírito maligno. Rin concordou em aceitar o trabalho de graça, sentindo-se pessoalmente responsável. Sakura encontrou um cartão que Masato tinha jogado fora. Rokuman examinou e descobriu que era o cartão bancário de Masato com a senha escrita nele. Jackpot. Eles planejaram retirar todo o seu dinheiro. Sakura não conseguia dizer se Masato era realmente tão burro ou apenas estava fingindo. No dia seguinte, a alma de Heiji começou a amaldiçoar Suzu, enquanto ela apenas recebia grafites em todos os seus cadernos. Tomoya foi atropelado por um carro. Enfurecida, Suzu declarou que nunca perdoaria Heiji. Ao ouvir isso, Heiji ficou desanimado e saiu correndo. Sakura correu atrás dele para conversar. Masato atiçou ainda mais as chamas ao entregar a Heiji uma foto manipulada no Photoshop de Suzu e Tomoya se beijando. Era obviamente falso, mas Heiji acreditou. Rokuman revelou que Masato tinha amaldiçoado Heiji usando um amuleto, embora a escrita estivesse incorreta. A maldição ainda funcionou e estava distorcendo a mente de Heiji. Masato então atacou Sakura, mas Rin chegou bem a tempo para salvá-la. Ele tinha ido ao reino espiritual e comprado um amuleto para quebrar a maldição em Heiji. Embora libertado, Heiji não conseguia esquecer o que tinha feito. Antes de ser levado, ele pediu a Sakura para dizer a Suzu para jogar fora. Masato o levou e Rin foi atrás. Enquanto isso, Sakura voltou para Suzu para entender o que Heiji quis dizer. Aconteceu que aquele dia era o aniversário de Suzu, então a coisa que Heiji mencionou poderia ser um presente. Sakura foi ao local do acidente em busca de pistas enquanto Rin perseguia Masato até o inferno. Lá, ele foi perseguido por um demônio por não ter um passaporte demoníaco. Felizmente, Rin usou uma caixa de bananas próxima para escapar. Sakura chegou ao poste de utilidade envolvido no acidente. Rokuman usou um papel especial para fazê-lo falar, mas tudo o que ele fez foi xingar furiosamente um cachorro por urinar nele constantemente. Pensando que o cachorro poderia ter uma pista, eles visitaram sua casa, e com certeza o cachorro tinha o hábito de acumular coisas, inclusive o presente de Heiji. Era um par de alianças de casal, algo que Suzu amava. Ela desabou em lágrimas ao lado do corpo de Heiji. Mas Sakura ainda sentia que algo estava errado. A alma de Heiji parecia tão resignada. No inferno, Masato levou Rin a uma câmara cheia de jarros contendo a alma de Heiji. Rin, sem saber qual era a verdadeira, atacou Masato em vez disso. Masato desviou, e o ataque perdido estilhaçou a janela de um demônio próximo. Enfurecido, o demônio começou a se descontrolar. Masato havia atraído Rin para uma armadilha de dívidas. Quaisquer danos causados seriam cobrados do intruso, o que significava que Rin não poderia deixar o inferno até que os reparos fossem pagos. Masato jogou fora o jarro com a alma de Heiji, enquanto Sakura e Rokuman também chegavam ao inferno. Este era um inferno capitalista onde o aumento da população levava ao aumento do crime. E para agilizar o processamento, a burocracia tinha construído prédios governamentais. Não parecia diferente do mundo humano, com empregos e exames. Eles passaram pela área que Rin havia danificado e os reparos pareciam caros. Mas o Rokuman não estava preocupado, ele tinha o cartão de Masato. Embora Sakura suspeitasse que pudesse ser uma armadilha, quando Rokuman tentou sacar dinheiro, o caixa eletrônico acendeu. Enquanto isso, Rin continuava sendo enganado por Masato e estava sendo lentamente empurrado para o inferno das dívidas, onde demônios trabalhavam sem parar sem nenhum retorno. Masato até roubou a arma de Rin. Rin escapou e o perseguiu mais fundo enquanto Masato continuava sua destruição. Logo em seguida, Sakura apareceu com uma pilha enorme de dinheiro sacado do caixa eletrônico. Masato sorriu. Era dinheiro falso. Se Rin o usasse, ele seria jogado na prisão do inferno. Surpreendentemente, Rin não usou o dinheiro. Ele o transformou em uma arma e atacou Masato, então recuperou sua foice e deu uma surra em Masato. Rin sabia perfeitamente que o dinheiro era falso. Quando o segurança chegou, em vez de perguntar quem causou a confusão, ele perguntou: "Quem fez o dinheiro falso?" Uma ofensa muito grave. Rokuman rapidamente apontou para Masato, mas Rin o interrompeu e o protegeu. Em troca dessa gentileza,
Masato pagou pelos reparos no lugar de Rin. Eles conseguiram trazer Heiji de volta, e Rin até elogiou Sakura por ser de grande ajuda. O festival escolar começou, reunindo uma grande multidão de vivos e mortos, até mesmo objetos. Na aula, Sakura pediu a Rin para ajudar a levar o lixo, com Tsubasa seguindo atrás. Enquanto estavam andando, Rin percebeu algo, e de repente algo voou do lixo e começou a causar caos no ginásio. Após investigação, descobriu-se que essa entidade vinha causando problemas desde que o clube de teatro limpou seus antigos adereços. Não importava quantas vezes fosse jogado fora, ele continuava voltando e se prendendo nas cabeças das pessoas. Após examiná-lo, Rin concluiu que não era um espírito vingativo, mas sim um objeto que adquiriu uma alma após muitos anos. Usando um selo interdimensional, ele descobriu seu desejo. Estava com raiva porque sua cena havia sido cortada e queria desempenhar seu papel. No entanto, não conseguia lembrar de nenhuma fala ou de qual papel fazia parte, apenas que havia um par de sapatinhos de vidro entre os adereços. Eles deduziram que era de uma peça da Cinderela, então decidiram reencená-la. No entanto, nenhuma das meninas queria usar a peruca possuída. A presidente do clube se voluntariou, mas a peruca só aceitaria uma garota, então escolheu Sakura. Embora não soubesse atuar, Sakura concordou se isso fosse deixar a peruca feliz. Rin avisou a peruca para se comportar corretamente. A peça começou normalmente até a cena em que a carruagem de abóbora foi chamada. A peruca ficou com raiva e atacou Rin. Ele verificou o roteiro e percebeu que algumas falas tinham sido riscadas. Quando Sakura revisou, ela percebeu o erro. A carruagem era tão grande naquela época que não precisavam trazer cavalos, e a peruca tinha sido originalmente usada como rabo de cavalo. Depois disso, eles continuaram a peça sem problemas. Mais tarde, Rin sentiu algo novamente. Enquanto levava oferendas para o antigo prédio da escola, uma abóbora já estava esperando lá e pediu ajuda a Rin. Enquanto isso, na aula, Sakura ouviu Miho e Rika falando sobre uma garota que parecia estar falando sozinha, o que significava que a outra pessoa devia ser um fantasma. Assim que a palavra fantasma foi mencionada, Tsubasa apareceu e começou a espalhar cinzas sagradas por toda parte. O fantasma fugiu, deixando uma carta convidando a garota para o telhado. Sakura seguiu e encontrou a garota, Mary, sendo atraída pelo fantasma para pular. Felizmente, Rin chegou a tempo de salvá-la. O fantasma acabou por ser um Shinigami corrompido. Mary acordou sem memória do que aconteceu. A pessoa com quem ela estava conversando tinha sido um veterano muito popular no passado. Ele se aproximou dela de repente hoje. Mas Rin lamentavelmente informou-a que o menino já havia morrido. A figura com cabeça de abóbora era sua forma verdadeira. A caminho da roda da reencarnação, ele foi enganado pelo Shinigami corrompido, que roubou seu rosto. Do lado de fora, o Shinigami corrompido estava atraindo mais meninas, e eventualmente levou todas para um castelo. Embora Sakura estivesse preocupada, Rin havia previsto isso, e tinha certeza de que o Shinigami voltaria. Rin então se disfarçou de menina, como esperado. O Shinigami voltou quando viu a carta de amor que Rin tinha escrito, pensando que Sakura a tinha escrito, e tentou abduzi-la. Rin o atacou, e quando todos correram, todos foram levados. Note que pessoas comuns não conseguiam ver nada. Rika e Miho só viam as coisas de uma maneira vaga e distorcida. Dentro do castelo, muitos Shinigamis falsos estavam reunidos. Tsubasa também havia sido capturada, junto com o verdadeiro Shinigami e Rokumen. A jaula era grande demais, permitindo que Rokumen escapasse e jogasse o cajado mágico para Rin. Após alguns giros, Rin usou um feitiço para libertar todos. O Shinigami corrompido retornou e o veterano foi finalmente libertado. Todas as meninas correram para ele. Rin então lançou um ataque contra o Shinigami, juntando-se a Rokumen para derrubar os subordinados e depois derrotar o líder. O Shinigami rolou uma abóbora gigante em direção a Rin, mas ele rapidamente contra-atacou e a devolveu, derrotando-o. Mesmo na derrota, o Shinigami estava convencido, porque as garotas, ao saberem que o Sênior havia morrido, disseram que queriam morrer com ele. No entanto, o Sênior recusou, dizendo que só gostava de mulheres mais velhas. Com seu plano arruinado, o Shinigami corrompido também pereceu. Naquela noite, o Sênior agradeceu a todos e seguiu para o além. Graças ao seu traje de empregada, Rin também ganhou o prêmio de menina mais bonita e recebeu um prêmio de 12 caixas de macarrão instantâneo. Hoje, Rokumen foi à escola e descobriu que derrotar um Shinigami corrompido renderia uma recompensa. Seu professor pegou um resfriado e passou para ele, e quando Rokumen voltou para relatar a Rin, infectou-o também. Sakura veio verificar como eles estavam, mas como a doença só se espalha entre espíritos, ela não tinha com o que se preocupar. Do além, 2 médicos enviados por parentes de Rin vieram tratá-lo, mas logo foram expostos como Shinigami corrompidos.
Rin os derrotou e exigiu saber quem os enviou. Embora não quisessem falar, a ameaça de infecção os obrigou a obedecer. Assim que estavam prestes a revelar o nome, uma kunai entrou de repente e os silenciou. Rokumen os levaria embora para reivindicar a recompensa. Naquela tarde, Sakura contou a Tsubasa sobre como Rin tinha assumido a dívida de sua avó. No dia seguinte, Rokumen voltou em pânico. Alguém já tinha gastado o dinheiro da recompensa, e agora eles deviam ainda mais. Quando Sakura visitou, uma enxurrada de avisos de dívidas chegou. De dentro apareceu Saibato, o pai de Rin. Ele disse casualmente: "Gastei todo o dinheiro que você ganhou." Ficou claro que pai e filho não estavam em bons termos, e a dívida que Rin carregava vinha de seu pai. Saibato havia feito empréstimos usando o nome de Rin através de um esquema de responsabilidade conjunta, o que significava que, quando o pai não pudesse pagar, o filho seria responsável. Saibato disse a Rin que ele não deveria viver tão duramente aqui e deveria voltar ao além para administrar a empresa da família em vez disso. Não seria mais fácil? Naquele momento, 2 Shinigami do lado de fora estavam reunindo pessoas. Rin correu para salvá-los, mas seu pai arrancou sua foice para resgatar os dois e revelou que era o chefe de uma empresa ilegal de Shinigami corruptos. Ele declarou que Rin eventualmente desistiria do mundo humano e voltaria, e quando esse momento chegasse, ele estaria esperando. Então ele desapareceu. Sakura ficou chocada ao saber que o pai de Rin era o líder dos Shinigami corruptos, aqueles que roubam vidas apenas para cumprir cotas. A condição de Rin piorou. Quando ele foi descansar, descobriu que seu pai tinha roubado até seu único tatame valioso. Determinado, ele decidiu encontrar seu pai, com Sakura e Tsubasa juntando-se a ele. No caminho, Saibato usou exatamente aquele tatame para armadilhá-los. Ele também revelou que a mãe de Rin ainda estava viva, apesar de ter afirmado anteriormente que ela havia morrido. Quando Rin era pequeno, celebrando com seus avós por finalmente terem liquidado suas dívidas, seu pai tinha secretamente roubado as economias da criança. Sua avó o expulsou. Agora, eles chegaram à empresa suspeita de Saibato. Sakura perguntou como era a mãe de Rin, mas Rin não se lembrava. Saibato então os levou para conhecê-la, mas apresentou uma fila de incontáveis mães adotivas. Ele organizou um concurso para encontrar a mãe de Rin, mas claramente estava usando isso para encontrar uma nova esposa. Todas as mulheres lá eram namoradas dele, tanto humanas quanto Shinigamis, e suas despesas eram todas financiadas com dinheiro roubado de Rin. Saibato levou o grupo de Sakura embora. Agora Rin tinha 2 escolhas: tornar-se um Shinigami corrompido, se casar e herdar a empresa, ou deixar que Tsubasa e Sakura fossem enviados para a roda da reencarnação. Rin desapareceu e correu para procurá-los. Sakura estava trancada em um quarto onde bichos de pelúcia estavam se preparando para celebrar o novo diretor da empresa e pretendiam usar o dinheiro de Rin para comprar comida. Surpreendentemente, a sala não estava trancada, então Sakura escapou para encontrar Rin. Naquele momento, ele estava sendo caçado por outros Shinigami. Assim que ele foi cercado, Tsubasa chegou para ajudar. Rin deixou as coisas com ele e correu. Mas Tsubasa se distraiu com um estande de fortuna amorosa. Enquanto isso, Sakura, perdida no local, encontrou 2 Shinigami entregando comida para a festa. Tsubasa juntou-se a ela e chegaram ao local do casamento. Rin continuou lutando com seu pai. Sabato perguntou por que Rin não aceitava o casamento. Ele tinha alguém que secretamente gostava? A pergunta o incomodou, deixando Rin sem palavras. Sabato lhe deu uma condição: se Rin ganhasse, ele poderia ir embora, mas se ele perdesse, teria que se casar e assumir a empresa. Ele convocou uma versão mais avançada da Roda de Fogo do que a de Rin. Pai e filho estavam no palco de batalha. Esta roda tinha uma habilidade única. Ela podia absorver qualquer coisa e convertê-la em seu valor monetário original. Roupas, a foice, até mesmo as calças de Rin foram transformadas em dinheiro. Tsubasa entregou a Rin uma pilha de pratos da empresa para ele jogar. Afinal, eram propriedade da empresa. Enquanto Sakura assistia, uma foca apareceu e devolveu o Rokuman para ela. Em seu pescoço havia uma nota indicando a localização do escritório do diretor. Rin não podia continuar lutando assim para sempre. No andar de baixo, um entregador trouxe comida e Rin correu e arremessou um pedaço inteiro de carne em seu pai. Enquanto o dinheiro saía, Rin usou o vento para soprá-lo todo em direção ao entregador, causando um golpe psicológico em seu pai. Ainda assim, Sabato segurava um selo falso com o nome de Rin, o que significava que ele poderia continuar a pedir emprestado sob esse nome assim que as coisas se acalmassem. Enquanto isso, Sakura havia encontrado o escritório do diretor e descoberto um cofre. Mesmo com uma chave, ele exigia um código de acesso. Um guarda apareceu e Rokuman o segurou enquanto Sakura tentava se lembrar do código.
Depois de um momento, ela inseriu 3810 Sabato, o nome do pai de Rin, e para sua surpresa, funcionou. Um alerta foi acionado e todos os Shinigami foram enviados para caçar Sakura. Rin tentou sair correndo, mas seu pai o segurou para continuar a luta, amarrando-o com gosma. Tsubasa também estava ocupado segurando os Shinigami que estavam chegando. Dentro do cofre estava tudo o que Sabato havia roubado usando a roda da conversão. Enquanto isso, Sabato estava tentando extrair a impressão digital de Rin. Sakura voltou com a foice de Rin. Sabato tentou usar a roda novamente, mas o selo roubou. De repente, papéis choveram do teto, formulários de registro de casamento. Sabato jogou tinta vermelha em Rin e empurrou-o para baixo, tentando fechar o acordo. Ele estava extasiado até perceber que os formulários eram, na verdade, contratos de dívida em seu próprio nome, tornando-os inúteis. Quando as mulheres começaram a invadir a sala, Sabato ficou sobrecarregado e não pôde fazer nada. Finalmente, ele admitiu a derrota e deixou seu filho lhe dar um tapa no rosto, claramente tentando obter uma impressão digital. Mas o selo entrou em ação e acabou sendo a avó de Rin. Ela lidou com todas as mulheres e declarou que Rin e Sakura estavam namorando. Rin ficou desconcertado enquanto Sakura permaneceu completamente calma. Sabato então irrompeu, rompendo o silêncio constrangedor. O grupo voltou para casa, deixando a limpeza para a avó. Eles recuperaram o dinheiro que Sabato havia roubado, o selo falso e outros itens. Mesmo Rin sabendo que ela havia mentido, ele não conseguia deixar de se sentir um pouco confuso. Sakura permaneceu calma e emocionalmente contida. Mas naquela noite, ela se sentiu aliviada por Rin não ter acabado se casando. Ultimamente, algumas coisas estranhas vinham acontecendo. Durante o retorno dos exames simulados, um aluno pobre chamado Kira de alguma forma conseguiu uma nota 100 perfeita. Ela acreditou isso a uma caneta inteligente. O boato dizia que ela não era vendida em lojas, mas distribuída aleatoriamente por um homem misterioso. Alguns alunos que tiraram notas perfeitas com ela supostamente desapareceram depois. Kira não acreditou até que a caneta a arrastou. Tsubasa correu atrás. Lá fora, muitas pessoas estavam sendo puxadas por um portal pelas canetas. Rin voou para investigar. Enquanto seguia a multidão, ele foi subitamente atacado por uma garota que pensava que ele era um Shinigami corrompido. Embora Rin tenha tentado explicar, ela não era do tipo que ouvia, mas como do tipo que dá sermões enquanto ataca. Enquanto isso, o verdadeiro Shinigami corrompido apareceu e atraiu as pessoas. A garota e Rin lançaram um ataque. Ele fugiu para uma bolsa e eles o perseguiram até uma fábrica de produção na vida após a morte, já que capturar esses caras significava ganhar uma recompensa. Rin entrou e resolveu as coisas rapidamente, salvando os estudantes. A garota ficou impressionada com sua força e se apresentou como a Guerra, uma Shinigami especializada em caçar os corrompidos. Quando Rin perguntou se ela queria dividir a recompensa, ela recusou, e ele desapareceu imediatamente. Ele voltou para casa com a recompensa e prometeu a Rokumen um banquete. De alguma forma, a Guerra o rastreou. Pensando que ela havia vindo reclamar uma parte, Rin rapidamente escondeu o dinheiro. Mas a Guerra estava na verdade ali para pedir a sua ajuda. Ela explicou como a empresa de Shinigami corrompidos vinha fazendo coisas cruéis e antiéticas. Ela costumava admirar sua irmã mais velha, que também era uma caçadora de Shinigami corrompidos. Mas um dia, a irmã dela saiu para ir atrás do líder e nunca mais voltou. No mês passado, ela recebeu uma carta da irmã dizendo que tinha um namorado, e esse namorado era o Sabato. A Dia tinha certeza de que sua irmã havia sido seduzida por aquele velho assustador. Rokumen tentou esclarecer que Sabato era o pai de Rin, mas Rin rapidamente o silenciou. A Dia ainda não tinha ideia, e agora precisava da ajuda de Rin para derrotar o líder dos Shinigami corrompidos. Inicialmente, Rin não queria se envolver, mas após receber outra carta de seu pai implorando por dinheiro para conquistar mulheres, ele prometeu ajudar a Guia. Muito feliz, a Guia pegou na mão dele em agradecimento justamente quando Sakura apareceu. Envergonhada, a Guia fugiu e Rin, sem querer perder tempo explicando, apenas perguntou por que Sakura tinha vindo. Ela disse que sentia que alguém a observava o dia todo. Assim que disse isso, apareceu um mini cameraman lá fora. Rin o pegou e percebeu que alguém do além estava monitorando-a. Em seguida, ele se autodestruiu. Rin prometeu ajudar ela, e ao que parece, quem estava espionando Sakura era ninguém menos que Sabato, que queria ver que tipo de garota Rin gostava tanto. Entretanto, Sakura ainda estava claramente incomodada com o incidente de mãos dadas entre Rin e a Dia. Então, um grande número de espíritos a cercou.
Rin se preparou para encontrar quem estava espionando-a, mas de repente o espaço mudou. Um caminho espiritual se abriu e chamou por ele. Sentindo problemas para Sakura, ele pulou. Sakura se perdeu no reino espiritual e os fantasmas se agarraram a ela, implorando por salvação. Ela continuou andando, mas de alguma forma voltou ao mesmo lugar onde havia um caixa eletrônico. Os fantasmas disseram a ela que depositar 10.000 ienes permitiria que um espírito passasse para o outro lado. Parecia um golpe, então ela recusou, percebendo logo que eles eram na verdade Shinigami caídos disfarçados. Quando atacaram, Rin apareceu e os eliminou. Uma mulher loira então apareceu, apresentando-se como a secretária de Sabato e parabenizando Sakura por passar no teste. Ela apresentou-lhes um anel de diamante como presente de casamento, junto com uma nota de dívida de 1 milhão de ienes por ele. Sakura recusou, dizendo que eram apenas colegas de classe, ainda guardando ressentimento por causa de segurarem as mãos. A guerra então apareceu, e a secretária ficou chocada ao vê-la. Rokumen explicou que segurar as mãos era simplesmente a guerra pedindo ajuda a Rin. Durante a batalha que se seguiu, a secretária usou bombas de fumaça para desaparecer, mas a Agea assentiu e lançou um ataque com moedas que quebrou sua máscara, revelando ser a irmã de Agea. Sabato também chegou. A irmã de Agea explicou que não tinha sido enganada, ela realmente se apaixonou pela aparência de Sabato durante uma batalha. Ela não esperava que ele fosse o diretor executivo de uma empresa maligna. Ao ver a interação de Rin e Sabato, ela percebeu que eles eram pai e filho. Furiosa por ter sido feita de tola, a Agea atacou todos eles. Sabato usou o caos para roubar o anel de 1 milhão de ienes e deixou outro bilhete de dívida para Rin. Todos os 4 o perseguiram. Sakura ainda suspeitava que a Agea gostava de Rin. Eles entraram em um labirinto que Sabato havia projetado. A Agea foi atraída para um caminho errado e ficou presa. Rin disse a Rokumen para escoltar Sakura de volta enquanto ele ia salvar a Agea. A Agea acordou presa em uma teia de aranha, apenas para ser resgatada por um Shinigami que alegava ser um agente infiltrado na empresa de Sabato. Ele se ofereceu para trabalhar com ela e pediu que assinasse um documento. Confiando nele, ela assinou sem questionar. Felizmente, Rin chegou a tempo de revelar que era na verdade um contrato de dívida e que o homem era um Shinigami caído. A Agea não o agradeceu, ao invés disso, ressentiu-se dele por ser filho de um vigarista. Eles continuaram a busca por Saibotou, e Rin testemunhou a guerra gastando dinheiro como água. Ela não parecia se importar por ter sido enganada, então Rin achou que sua ajuda não era necessária e a deixou fazer o que queria. Enquanto isso, Sakura não voltou para casa. Em vez disso, ela voltou para encontrar Rin, mas os moradores da cidade começaram a agir de forma estranha, tentando de várias maneiras forçar alianças de casamento nela. Então uma enxurrada de sósias do Rin chegou, todos tentando dar a ela anéis. O verdadeiro Rin apareceu e os expulsou. Depois tentou colocar um anel no dedo de Sakura, mas o olhar gélido dela o deixou nervoso, e descobriu-se que ele também era falso. Rokumen perguntou a Sakura o que ela gostava em Rin, e ela disse que não tinha certeza. Rokumen admitiu que era compreensível, quem se apaixonaria por um rapaz pobre? Casar-se com ele significaria compartilhar sua dívida. Sakura disse-lhe para parar de falar bobagens. O verdadeiro Rin estava sofrendo de dor de cabeça, não apenas lidando com o mal-entendido, mas também tendo que arcar com uma grande dívida graças ao seu pai. Pensar em Sakura ajudava a aliviar um pouco o estresse. Então ele ouviu alguém pedindo ajuda. A guerra estava sendo atacada por um demônio no valor de 1 milhão de ienes. Rin derrubou-o com um golpe, dívida paga, aterrorizada, a guerra o abraçou fortemente pensando que ia morrer. Rokumen chegou nesse momento, mas a essa altura nenhuma explicação seria crível. Sakura e Rokumen deixaram os dois a sós, naquela noite Rin não conseguiu dormir. Durante as férias de verão, Sakura foi à piscina com Kira e Miho. Lá, ela viu um fantasma, uma garota muito enérgica que continuava tentando se comunicar com os vivos. Depois de voltar da piscina, Sakura queria encontrar Rin para contar a ele, mas ao lembrar-se da cena deles se abraçando, ela hesitou. Tsubasa apareceu e ofereceu-se para ajudá-la, mas acabou tendo uma insolação porque não usou o chapéu. Enquanto isso, Rin estava se reunindo com um cliente. A garota contou a ele que tinha ido ao parque de diversões com o namorado, e depois de passarem pela casa assombrada, nada pareceu errado a princípio, mas quando saíram, o namorado dela parecia assim, parecia que sua alma tinha sido sugada. Naquele momento, Agea enviou uma carta pedindo a Rin para ir ao parque de diversões, porque tinha informações importantes, embora parecesse algo que lhe custaria dinheiro. Enquanto isso, Sakura contou a Tsubasa sobre o fantasma. Quando ele viu Sakura de maiô, ficou extremamente animado e a convidou para o parque de diversões para investigar. De acordo com os rumores que ouviram, o fantasma pode ser Rina, uma ídolo em ascensão que morreu em um acidente pouco antes de se apresentar no parque.
Tsubasa imediatamente assumiu que a garota era um espírito maligno e tentou exorcizá-la rapidamente para poder passar mais tempo com Sakura. Rina ficou zangada e foi embora. Rin tinha acabado de se encontrar com a Geia e, pela sua roupa, estava claro que ela só queria se divertir. Mas quando ela disse que a Casa Assombrada estava ligada a um Shinigami caído, ele concordou relutantemente em ir junto. Assim que eles entraram, Sakura e Tsubasa chegaram. Tsubasa afirmou ter encontrado pistas sobre Rina e disse que ela estava escondida na Casa Assombrada. Mas na verdade, era apenas um pretexto para estar com Sakura. Todos foram para dentro, mas Sakura, acostumada a ver fantasmas, não se assustou com os sustos. Ela avistou o fantasma real, que fugiu. Tsubasa segurou a mão de Sakura e correu atrás, agindo como um casal feliz. De repente, sua alma foi puxada para fora e ele tropeçou. Rin, escondida por perto, não entendeu por que aqueles dois estavam ali. Tsubasa jogou as sandálias irritado, enquanto Sakura se separou dele enquanto perseguia o fantasma. Rin acabou sendo atingido por um dos ataques de Tsubasa. A Geia aproveitou a oportunidade para amarrar Rokumen e partir sozinha. Quando Rin recobrou a consciência, encontrou-se no fundo de um poço com a Guerra. Embora ela tivesse ficado um pouco atrevida, ela tinha descoberto o problema principal. Toda vez que um cara se sentia alegre por proteger sua namorada, algo estava puxando sua alma. De repente, uma aranha assustou a Guerra e ela pulou nos braços de Rin. Se por coincidência ou destino, Sakura chegou naquele momento e viu tudo. Um mal entendido em cima de outro. Rin tentou explicar. A Geia ficou brava porque ele a ignorou, e ela invocou um monte de lápides que acabaram espalhando todos. Rin confrontou Sakura e explicou tudo, que ele estava trabalhando em um caso e que apenas aqueles com corações impuros estavam tendo suas almas levadas. Os 3 espíritos atrás de Sakura também concordaram com Rin. Quanto a ter pensamentos impuros com a Geia, isso caberia a ela julgar. Os 3 espíritos não acreditaram nele e foram subitamente afastados. Felizmente, eles escaparam graças à Águia, que lidou com o Shinigami corrompido. Rin e a Geia então foram procurar os outros. Enquanto isso, Rina estava tentando cantar para chamar a atenção das pessoas, mas ninguém conseguia ouvi-la, o que a deixou com raiva suficiente para se transformar em um espírito vingativo e começar a disparar eletricidade. Um raio atingiu a Casa Assombrada, causando um apagão em todo o parque. Rin protegeu Sakura enquanto a Geia e Tsubasa se abraçaram por engano, pensando que o outro era outra pessoa. Eles ficaram brevemente felizes apenas para terem suas almas capturadas imediatamente. Rin correu para salvá-los e Rokumen finalmente encontrou o culpado. Todos se sentaram para conversar. O culpado era um garoto virgem solitário que nunca tinha tido um encontro com uma garota. Ele tinha morrido antes de ter a chance de ir a um parque de diversões com uma garota, e acabou preso na Casa Assombrada. Ver tantos casais sendo carinhosos fez com que seu ciúme se acumulasse. Então ele começou a mexer com eles por diversão. Os Shinigami corrompidos eram na verdade seus amigos e estavam ajudando-o. Lá fora, Rina estava furiosamente gritando através de um megafone, exigindo que as pessoas prestassem atenção nela. Rin correu para fora e pediu seu autógrafo, o que a acalmou. Então o garoto da Casa Assombrada trouxe todas as pessoas cujas almas ele havia roubado para que também pudessem pedir o autógrafo de Rina. Tudo o que ela sempre quis foi atenção. No entanto, depois de assinar autógrafos, ela recusou-se a dizer que seu verdadeiro desejo era ir para Hollywood. Sim, parece que ela não vai embora tão cedo. Naquele momento, o garoto da Casa Assombrada saiu e confessou seus sentimentos para Rina. Ele sempre a admirou de longe, mas nunca ousou se aproximar porque não se achava digno. Mas agora, ele finalmente teve a coragem. Quando Rina tirou os óculos, ela era exatamente do tipo de Sakura, um cara bonito, então anunciou sua aposentadoria e seguiu em paz com ele. Naquela noite, tanto Rin quanto Sakura tinham pensamentos pesando em suas mentes. Desde que Rin a salvou do demônio, a Geia sempre pensava nele. Mas para ter certeza dos seus sentimentos, ela decidiu confirmá-los por si mesma. Na escola, Rin estava faminto porque não tinha recebido nenhuma carta de pedido ou oferendas. Enquanto estava absorto em seus pensamentos, a Geia apareceu de repente e o abraçou por trás. Ela precisava de confirmação. Sakura acabou testemunhando tudo. Bem, não adianta explicar nada agora. No dia seguinte, Rin tentou falar com Sakura, mas ela o tratou como se ele fosse invisível. Enquanto isso, a Geia preparou uma marmita para Rin. Ela planejava conquistar pelo estômago primeiro, já que o caminho para o coração de um homem é através do estômago. Enquanto voava, ela foi subitamente atacada por Tsubasa, que a confundiu com um espírito maligno. Ao ouvir seu plano, ele prometeu ajudar assim que Rin estivesse fora de cena. Ele mesmo faria uma investida em Sakura. Na escola, a Geia trouxe almoço para Rin.
Ele queria manter a dignidade para provar que não havia nada entre ele e a guia, mas estava com tanta fome que acabou levando o almoço de volta para o antigo prédio da escola para comer. Então Rin tentou novamente se aproximar de Sakura, mas ela o ignorava todas as vezes. Tsubasa apareceu tentando juntar Rin e a guerra. Rin explicou que eles não estavam namorando, dizer que ele a odiava era exagero, mas justo naquele momento Sakura passou por ali, então ele gosta dela, hein? Rin não fazia ideia de por que Sakura sempre aparecia nos piores momentos possíveis. No almoço, Rin estava determinado a falar com ela. Rokuman chegou carregando outro almoço que a águia tinha preparado. Tsubasa atiçou o fogo, tornando as coisas ainda mais caóticas. Rin explicou que era apenas um presente de agradecimento, mas que tipo de presente está cheio de corações assim? Rin desejou que pudessem ficar sozinhos. Enquanto isso, a guia recebeu uma ligação de sua avó que lhe contou que ela tinha pegado a caixa de almoço errada. A que ela deu para Rin era, na verdade, a caixa de almoço dos desejos, que realizaria qualquer desejo. Mas quem a realiza é um espírito maligno que troca a alma pelo poder de realizá-la. Quando a guia chegou à escola, todos já tinham sido teletransportados para fora da sala de aula. Apenas Rin e Sakura permaneciam. Ela explicou tudo para Tsubasa, que entrou em pânico e tentou encontrar um jeito de entrar antes que Rin fizesse algum desejo estranho com Sakura lá dentro. O espírito maligno apareceu e ofereceu 3 desejos a Rin. Ele já tinha usado um, restando 2. Mas Rin ignorou isso e concentrou-se em explicar as coisas para Sakura. Ele e a guerra eram apenas amigos, nada mais. Sakura respondeu casualmente. Sim, e daí? Rin percebeu que eles nunca foram realmente nada. Então por que ele estava explicando? Ele apenas sentiu que ela estava irritada e não queria falar com ele. Ele realmente não fazia ideia do que ela estava pensando. O espírito continuava falando atrás dele, irritando Rin até que ele mandou o espírito calar a boca, o que acionou o segundo desejo. Em seguida, o espírito insistiu, oferecendo-se para ajudar Rin a entender o que Sakura estava pensando. Rin começou a hesitar, mas nesse momento, a guia e os outros arrombaram a porta e destruíram o espírito. A guia declarou que Sakura não deveria mais se aproximar de Rin. Sakura, com um olhar frio, perguntou por que deveria ouvir isso. A guia ficou confusa. Ela não tinha pensado que eles poderiam realmente estar namorando e que ela era a terceira roda, então saiu correndo. Sakura não entendeu o porquê. Mas quando a guia disse para não se aproximar de Rin, seu coração resistiu. Enquanto isso, a guerra, em seu momento de desilusão, recebeu outra ligação de sua avó. Quanto a Tsubasa, ele ainda estava furioso, pensando que algo deve ter acontecido entre Rin e Sakura quando eles estavam sozinhos. De repente, os espíritos malignos que não tinham sido completamente destruídos começaram a enlouquecer, realizando desejos ao explorar as emoções das pessoas. Um deles mirou Tsubasa, tentando-o a fazer um desejo. A guia entrou às pressas e o enfrentou, depois continuou a perseguir o resto. O espírito encontrou uma garota de coração partido, que então fez o desejo final. E estava prestes a consumir sua alma quando a guia chegou. A garota havia desejado esquecer o garoto que amava porque ele já tinha uma namorada. A guia simpatizava profundamente, pois ela também era a terceira roda. Mas a garota disse que não se arrependia de amar alguém. Qual é o problema de amar alguém, mesmo que ele já esteja comprometido? As palavras dela tocaram a guerra. De volta com os dois desajeitados, eles se encontraram novamente na caixa de pedidos. Após um breve silêncio, Rin pediu emprestado o dinheiro de Sakura para realizar um trabalho de expulsão de espíritos, e assim, eles fizeram as pazes. De repente, a guerra apareceu e ofereceu-se para contratá-lo. O pagamento era bom demais para recusar. Bem, de volta à estaca zero... Nos dias que se seguiram, Tsubasa convidou Sakura para ajudá-lo a desenterrar uma pedra espiritual que ele havia enterrado. A razão pela qual ele perguntou a ela foi porque ele a enterrou sob o cedro assombrado na antiga escola primária onde os dois tinham estudado juntos. Era uma árvore enorme no pátio da escola, e a sensação de nostalgia fez Sakura concordar em ir com ele. Tsubasa planejou usar esta oportunidade como um encontro com ela. Miho e Rika perguntaram a Rin se ele não ia fazer nada. Mas ele ainda estava ocupado apenas tentando sobreviver. No dia de folga deles, Tsubasa e Sakura se encontraram na escola primária. Tsubasa tentou agir como um cavalheiro, mas Sakura disse para ele se apressar. Na base do cedro havia muitas marcas estranhas e o solo parecia já ter sido escavado. Um zelador velho nas proximidades disse a eles que a árvore era assombrada. Ela tinha ferido muitas crianças e toda vez que alguém tentava cortá-la, ocorridos fenômenos estranhos assustavam as pessoas, que ficavam com medo de se aproximar. Sakura sentiu que a árvore estava muito diferente agora. Quando era criança, sentia-se quente e acolhedora estar perto dela. Por trás, veio um ataque súbito, um espírito vingativo usando um ioiô gigante. Tsubasa se recusou a lutar contra uma criança, mas logo percebeu a pedra espiritual incrustada no ioiô. Parecia ter sido profanada. O
O espírito lançou Tsubasa ao longe. Sakura percebeu que o espírito era Yuta, um menino com quem ela brincava na infância e que havia morrido em um acidente. Ela tentou trazer de volta suas memórias e assim que ele começou a se lembrar, Tsubasa o atingiu na cabeça com seu livro sagrado, fazendo Yuta ficar fora de controle e atacar furiosamente. O ioiô voou direto em Sakura, mas Rin apareceu a tempo de afastá-lo, e Yuta, agora furioso, acreditava que Sakura era sua inimiga. Naquela época, as batalhas de ioiô eram muito populares na escola, e Yuta era como um profissional de alto nível lutando em uma zona de iniciantes. Ele conseguia executar qualquer movimento, desde o despertar do dragão até a rotação de ampulheta. Mas então, ele começou a levantar as saias das meninas com seu ioiô. Sakura interveio para detê-lo, o que fez com que ele guardasse rancor? Será que o que ele mais lamentava era nunca ter levantado a saia da Sakura? Naquele momento, Rin voou ao lado de Yuta e usou um incenso de separação. Custou 20 ienes e podia separar um espírito vingativo do hospedeiro, já que Rin tinha percebido anteriormente duas vozes dentro de Yuta. Logo depois, o espírito saiu e possuiu a pedra espiritual de Tsubasa. Cinzas sagradas não tiveram efeito, então Rokumen ofereceu o incenso de separação novamente, desta vez por 2.000 ienes, 100 vezes o preço original. Sem outra escolha, Tsubasa o utilizou e recuperou sua pedra com sucesso. O que Yuta mais lamentava estava escondido debaixo da árvore. Era o ioiô de Sakura. Naquela época, por frustração, ele a havia roubado e enterrado ali. Embora fosse difícil lidar com ele, sempre foi um bom garoto que ajudava os amigos. Yuta queria devolver o ioiô para Sakura, e quando ela o aceitou, ele seguiu em paz. Depois, o grupo saiu para comer. Uma semana se passou e Tsubasa ainda estava chateado porque seu plano de sair com Sakura havia sido arruinado por Rin e o espírito. Embora ele tenha recuperado a pedra espiritual, ela estava contaminada e só atrairia mais espíritos. Assim como ele estava preso sem saber o que fazer, Masato apareceu, aproveitando seu ressentimento, e lhe entregou um livro de maldições que, quando usado com uma pedra espiritual, criaria uma maldição direcionada a Rin. No entanto, Tsubasa não tinha caído tão baixo. Ele jogou uma lata de lixo em Masato, o expulsou e jogou o livro fora. Enquanto isso, Rin, após uma longa espera, finalmente recebeu uma oferenda de pêssegos em conserva, algo que ele sempre quis experimentar. Embora ele não ousasse comer, decidiu que o daria a Sakura como um presente, já que ela o tinha ajudado muito, e também porque ele devia a ela uma boa quantia de dinheiro, incluindo juros. Enquanto Tsubasa ainda estava pensativo, Sakura veio até ele e lhe deu alguns lanches, é claro, sem nenhum significado oculto, já que a mãe dela tinha feito uma grande quantidade, deixando-o desapontado. Ela também devolveu o livro de maldições, pensando que era dele. De longe, Rin veio com a caixa de pêssegos para presenteá-la, mas o ciúme de Tsubasa acidentalmente desencadeou uma maldição de relâmpagos do livro, atingindo Rin e danificando o presente de pêssegos. Tsubasa entrou em pânico, jogou o livro fora e correu, zangado consigo mesmo por ser tão mesquinho com um cara que estava sem dinheiro. Ele até culpou Rin por usar sua pobreza para se aproximar de Sakura, mas então ele acidentalmente tocou no livro da maldição novamente quando Rokumen veio devolvê-lo. Um bando de corvos apareceu e comeu todos os lanches que Sakura tinha dado a Rin. Tsubasa, aterrorizado, fugiu, sentindo que aquilo era um castigo divino. No dia seguinte, Rin recebeu muita comida sem pedidos, apenas dizendo para ele manter um pingente por segurança. E essa pessoa era Tsubasa. Após os eventos de ontem, Tsubasa percebeu que Masato odiava Rin e poderia usá-lo para se vingar dele. Portanto, o pingente que deu a Rin era algo que poderia conter qualquer maldição. No entanto, quando Tsubasa viu Rin e Sakura juntos, seu ciúme despertou e, com raiva, bateu na mesa, fazendo uma tempestade aparecer bem sobre a cabeça de Rin. O livro amaldiçoado reapareceu na mesa de Tsubasa. Rin percebeu que tinha sido amaldiçoado. Sakura veio pedir ajuda a Tsubasa, dizendo-lhe que amaldiçoar os outros era realmente ruim. Tsubasa sentiu-se culpado, com medo de que, se Sakura descobrisse que era ele, ela o odiasse. Tsubasa saiu correndo para lidar com Masato. Primeiro, ele foi ao santuário e queimou o livro. Depois foi procurar Masato. Inesperadamente, o livro caiu na cabeça de Rokumen. Rin começou a suspeitar, sentindo a aura sombria de Tsubasa. Enquanto isso, Tsubasa estava usando a pedra espiritual para atrair Masato. Quando ele apareceu, Rin imediatamente atacou, pronto para descarregar sua raiva nele por arruinar sua comida. Tsubasa tinha montado um círculo de invocação e uma armadilha assim que Masato aparecesse. Tudo estaria terminado. Mais uma vez, Sakura apareceu segurando um livro, e Tsubasa não entendia por que estava lá. O círculo mágico foi ativado, trazendo tanto Rin quanto Masato para dentro.
A maldição foi acionada involuntariamente, fazendo Rin falhar contra Masato. Masato então revelou que foi Tsubasa quem lançou a maldição e que, se ele fizesse isso novamente, Rin estaria acabado. Tsubasa estava dividido, sentindo-se culpado porque Sakura confiava tanto nele. Mas quando ele a viu cuidar de Rin, seu ciúme ressurgiu e com as provocações de Masato, ele ativou a maldição. Mas deu errado. Atingindo a si mesmo, ele se puniu por ser fraco, mesmo sabendo que fazer a coisa certa também envolve dor. Ele então derrubou um grande pedaço de tofu sobre si mesmo, dando a Rin uma refeição farta. A maldição autoimposta ajudou a purificar um pouco a pedra espiritual, e com mais algumas repetições, ela estaria totalmente limpa. Masato voltou para zombar de Tsubasa, dizendo que agora, se ele amaldiçoasse alguém além de si mesmo, a pedra espiritual seria novamente contaminada e Tsubasa seria enviado para o inferno. Rin percebeu isso, e assim que Tsubasa estava prestes a amaldiçoar Masato, ele jogou o pingente anti-maldição em Masato, fazendo com que Tsubasa fosse atingido. Graças a isso, a pedra espiritual foi purificada. Tsubasa invocou espíritos de batalha para ajudá-lo, e juntos venceram Masato, forçando-o a fugir. Tsubasa então pediu desculpas a Rin pelo que havia feito, não se importando se recebia refeições grátis. Assim, eles saíram para comer juntos. Enquanto isso, no reino dos deuses, a guerra estava perseguindo um deus da morte caído quando encontrou um homem entre suas fileiras. Ele era um funcionário ceifeiro chamado Kane. Kane repreendeu a guia por arruinar seu plano, perguntando por que ela se preocupou com esses capangas de baixo nível quando poderia simplesmente tê-los deixado escapar e os seguido para encontrar a companhia do líder. Humilhada, ela se apresentou, e Kane a zombou ainda mais, dizendo que sua família a deserdou e que sua irmã mais velha não era muito melhor, fugindo com um homem. Ambas eram inúteis. Com a autoestima destruída, a Gea chorou para Rin. Deuses da morte eram invisíveis para pessoas comuns e aqueles que podiam vê-los os consideravam problemáticos. Ela contou a Rin sobre seu encontro com Kane. Ao contrário dos deuses da morte, os ceifeiros encarregados eram responsáveis por gerenciar os registros para garantir que ninguém morresse com tempo de vida não gasto. Claro, Kane desprezava os deuses da morte caídos e também conhecia Rin. Assim que ela terminou de falar, Kane apareceu. Ele era o credor de Rin, e com a enorme dívida que ele tinha, Rin nunca conseguiria pagá-la em sua vida. Então Kane veio buscar a duração de vida restante de Rin como pagamento. Rin não se lembrava de dever-lhe nada. Então Kane lembrou-lhe que quando sua mãe se divorciou e se casou novamente, o homem que ela casou acabou sendo o pai de Rin. Ele havia enganado o dinheiro de ambos, mãe e filho, deixando para trás uma pilha de garantias sem valor. E então, sem poder pagar o ensino médio, Rin perdeu seu sonho. Em vez de ir para o ensino médio, Kane conseguiu um emprego no escritório de gestão do destino. Embora não tivesse nada a ver com Rin, os pecados do pai afetaram o filho. Kane destruiu a foice de Rin com um único golpe e tirou algo dele, pegando casualmente também seu manto. O corpo de Rin ficou frio como um cadáver porque Kane havia tomado sua força vital. Para recuperá-la, Rin precisava encontrar a companhia do deus da morte caído até as 10 horas da manhã, ou então Kane venderia a força vital de Rin, significando que Rin morreria. Eles não faziam ideia de onde a empresa estava, e a Gea não tinha pistas. Rokuman veio correndo com migalhas de pão para o almoço de Rin. Mas quando viu o corpo frio de Rin, achou que os três o tinham matado. Rokuman rapidamente correu para contar à avó de Rin, mas Sakura o parou e explicou tudo o que tinha acontecido. Eles precisavam que Rokuman os guiasse até o reino, mas a alma de Rin lhes disse para ficarem para trás porque só ele sabia como lidar com essa situação. No entanto, assim que entraram no reino espiritual, todos o seguiram. Na verdade, Rin só queria alguém para vigiar seu corpo, e agora ele estava em uma situação muito infeliz. No reino, eles chegaram ao escritório de gestão do destino onde Kane trabalhava. Mas os guardas não os deixaram entrar e estavam prontos para atacar. O grupo fugiu, mas se separou de Rin. Sua alma estava sendo atraída para o ciclo da reencarnação. Felizmente, alguém salvou Rin bem antes de ele partir. A mulher então levou o grupo para sua casa. A vila era grande, mas faltava luzes devido a uma falta de energia. Estava tão escuro que ela derramou chá em Tsubasa. Ela se lembrou que seu filho havia trazido para casa algo útil e tirou a força vital de Rin, usando-a como uma lâmpada improvisada. Rin tentou impedi-la, mas neste momento Kane voltou e sua mãe tinha pedido sushi. Ela era a que tinha sido enganada por Sabato, ainda sem saber, e mencionando com orgulho que ele lhe enviava cartas de amor todos os meses. Ao inspecionar, todas as cartas pediam dinheiro, e ele ainda teve a audácia de tirar fotos com a namorada enquanto continuava pedindo fundos, muito como uma sanguessuga. Apesar disso, a mãe de Kane ainda acreditava que era um trabalho legítimo.
Rin queria falar, mas foi impedida por Kaine, temendo que isso machucasse a mãe dele. A empresa de Sabato, a Fallen Death God Company, foi estabelecida depois que ele enganou a mãe de Kaine por dinheiro, tornando-a a maior acionista. Sakura também provou que os documentos de dívida com o selo de Rin eram falsos. Mas Kaine não se importou e arrastou Rin para fora, deixando os outros trancados no galpão. Kaine lutou com Rin lá fora, e dentro do galpão, Sakura encontrou uma caixa selada para Rin com uma nota dizendo que era para ele. Rokuman viu que somente Rin poderia abri-la, e que tais itens selados eram geralmente armas ou ferramentas poderosas. Eles tinham que encontrar Rin rapidamente. A guerra então quebrou a porta e escapou enquanto a força vital permanecia com a mãe de Kaine. Durante a batalha do lado de fora, Kaine continuava mirando na capa de Rin porque era a única coisa que impedia sua alma de ser sugada para o ciclo de reencarnação. Para aqueles que esqueceram, o manto permitia que os vivos se tornassem fantasmas, e fantasmas que o vestissem se tornavam tangíveis. Rokuman trouxe os itens e Rin lembrou que era um presente de aniversário de sua avó, mas tinha sido roubado por seu pai antes que ele pudesse abri-lo quando era criança. Aproveitando a oportunidade, Rin chamou pela arma, mas dentro havia apenas um anel. Kaine atacou Rokuman, fazendo tudo cair. Ele então agarrou a capa de Rin e forçou-o no ciclo de reencarnação. Rokuman tentou ajudar passando o anel para Sakura, e quando Rin tocou nele, os três foram enviados para outro lugar. Agriha e Tsubasa ficaram preocupados, pensando que eles haviam passado desta para melhor. Mas Kaine não tinha tanta certeza. Se ele se lembrava corretamente, aquele anel era o Anel de Julgamento, uma ferramenta que apenas santos acima do nível divino possuíam. O seu poder era levar o usuário até quem causou todos os problemas para o dono, ou seja, o pai de Rin. Enquanto isso, Rin estava abaixando a cabeça, pedindo desculpas a Sakura por pensar que ela tinha sido envolvida no ciclo de reencarnação com ele. Depois de um tempo, eles ouviram a voz da mãe de Kine e descobriram que estavam na casa de Kine. Sábado tinha vindo pedir dinheiro emprestado a ela e quando descobriu que não havia, sugeriu vender a força vital de Kine. Rin socou seu pai e o obrigou a devolver os documentos da dívida. Assim que o grupo de Kine voltou, ele ficou furioso ao ver o velho, Sábado, enganando sua mãe, e sua mãe até se adiantou para proteger Sábado. Naquele momento, Agriha entrou ousadamente e agiu de forma provocante na frente da mãe de Kine, que, surpreendentemente, não ficou zangada, e acreditou que eles eram apenas irmãos. Ambos estavam conspirando para enganar a mãe de Kine por dinheiro. Aproveitando o caos, Rin recuperou sua força vital, mas Kine percebeu e atacou. No entanto, o Anel de Julgamento o protegeu. Então, os verdadeiros oportunistas apareceram. Sábado e Agriha descaradamente roubaram itens e fugiram. Apesar de a casa já ser pobre, agora também havia sido roubada. No entanto, quando chegaram ao portão, Kine interceptou-os e descobriu-se que a força vital era uma farsa para atrair Sábado. Ele tinha escondido o verdadeiro em um lugar importante. Sakura suspeitou que estava no galpão, então eles foram até lá para procurar. Kine os impediu e Rin avançou para confrontá-lo. Agriha emprestou-lhe a sua foice, e enquanto Kine estava distraído, os três entraram no galpão. Lá dentro, encontraram muitas forças vitais, e Tsubasa teve uma ideia. Do lado de fora, Rin e Kine lutavam ferozmente, enquanto a mãe de Kine chamava para sushi e convidava Sábado e seu amante para entrarem e comerem juntos. Kine ficou sem palavras com sua mãe. O grupo de Tsubasa retornou com as forças vitais e lançou cada uma em Rin para ver qual era a verdadeira, mas todas eram falsas. A mãe de Kine convidou todos para comer sushi juntos, e apesar de serem uma família pobre, eles comiam sushi todos os dias. Rin não conseguia comer, pois havia perdido sua capa e sentia muito frio. Na verdade, seu corpo no mundo físico estava sendo encharcado pela chuva, então sua alma também foi afetada. Ao ver isso, a mãe de Kine o convidou a usar o aquecedor, que era alimentado pela força vital de Rin. Kine atacou, mas o Anel de Julgamento o bloqueou. Rin conseguiu recuperar o fogo da sua alma. Kine ficou muito descontente com aquele artefato sagrado. Sábado revelou que o anel não protegia seu dono, mas apenas ativava quando o dono era atacado injustamente. Apesar de ser um filho filial que se importava profundamente com seu pai e até pagava as dívidas dele, roubar a força vital de outra pessoa tinha ido longe demais. Kine havia chegado ao seu limite e, apesar de se conter por causa de sua mãe, não conseguia mais. Ele revelou a verdadeira natureza de Sábado para sua mãe, mas o velho fugiu. O grupo de Tsubasa o perseguiu, mas perderam seu rastro. Na verdade, ele não havia fugido, mas retornado para continuar roubando. Rin e Kine viram através desse truque e Rin usou o Anel de Julgamento para capturar tanto Sábado quanto Agriha. No entanto, eles conseguiram escapar deixando o saque para trás.
No final, eles não conseguiram fazer nada a sábado e Kinney também não conseguiu pegar Rin por causa do anel protetor. Ele decidiu deixar Rin ir temporariamente. A mãe de Kinney então comprou melões caros e convidou todos para comer, o que pode explicar por que a família deles era tão pobre. Mais tarde, o anel não levou mais Rin a sábado, pois o velho havia feito algo para mudar sua posição constantemente. Recentemente, espíritos estranhos vinham aparecendo na casa de Sakura, algo que normalmente ela não prestaria atenção. Mas o número era tão incomum que ela não podia ignorá-lo. No dia seguinte, ela contou a Rin sobre isso e pediu para ele ir verificar sua casa. Rin prometeu ajudar e eles concordaram em se encontrar após a escola. Embora Rin parecesse frio por fora, por dentro ele estava tão feliz como se fosse um festival. Tsubasa sentiu que algo estava errado. À tarde, Sakura recusou um convite para sair com Miho e Rika e foi para casa se preparar. Enquanto isso, Rin estava hesitando entre duas caixas de frutas para decidir qual seria o melhor presente. Rokumen chamou-o de volta, dizendo que havia um leilão de ferramentas da morte hoje e que poderiam encontrar algo útil. Tsubasa recusou participar e sugeriu que Rokumen fosse em seu lugar. A guerra apareceu, convidando Rin para irem juntos, mas ele usou bombas de fumaça para escapar. Tsubasa compartilhou suas suspeitas com Rokumen e Agea, e para descobrir para onde Rin estava indo, Rokumen usou fios mágicos para traçar o caminho de Rin. Enquanto isso, Sakura estava limpando seu quarto, pensando que era a primeira vez que um menino vinha ao seu quarto. Pouco depois, a campainha tocou e quando ela abriu a porta, todo o grupo estava esperando do lado de fora. Tsubasa deu-lhe flores e Rin entregou-lhe uma caixa de frutas. Sakura disse para ele não ser tão educado, então ele guardou e decidiu comer ele mesmo. Agea também apareceu, usando uma fita do mundo dos demônios que funcionava como a capa de Rin. Eles foram para o quarto da Sakura para investigar. Agea pensou que o problema poderia ser resolvido simplesmente eliminando-o sem necessidade de investigar mais a fundo, mas Rin não achou que fosse tão simples. À primeira vista, a casa de Sakura parecia comum, com fantasmas aparecendo como uma ocorrência comum em qualquer casa, então não era algo para se preocupar, a menos que você esteja assistindo isso e verificando se há alguém atrás de você. No entanto, as aparições frequentes de espíritos só haviam começado recentemente, o que significa que havia algo na casa anteriormente que os mantinha afastados. Agea achou isso muito irritante e convocou um cachorro para perseguir os espíritos, mas ele acabou perseguindo-a também. Rin decidiu lidar com essa questão, mas primeiro ele precisava lidar com esses dois. No reino espiritual, a avó de Rin estava organizando um leilão, e ao final da sessão, ela ainda não tinha visto seu neto. De volta ao mundo humano, Rin tirou várias ferramentas de amostra. Primeiro, ele convocou um espírito maligno artificial para lutar contra um espírito maligno real, mas ele mudou para atacar Tsubasa e o levou embora. Quanto a Ajiha, Rin usou uma caneta mágica para desenhar um caminho que a afastou também. Depois disso, ambos retornaram e Rin usou mais ferramentas para afastá-los. Ele então usou gelo de vedação para cobrir a casa, impedindo-os de voltar. Finalmente, ele teve tempo para lidar com a situação de Sakura. Ele perguntou se ela se lembrava de ter jogado algo fora ou quebrado algo recentemente. Olhando para as ferramentas de amostra de Rin, Sakura lembrou-se de que uma vez saiu com sua avó, e quando voltou para o mundo humano, tinha recebido uma amostra de algum tipo. Ela pegou uma ampulheta, mas ela costumava ter várias cores e agora estava completamente preta. Rin imediatamente a reconheceu como uma ampulheta de exorcismo e explicou que a cor preta significava que estava vencida. Tudo o que precisavam fazer era substituir a areia. Após trocar a areia, os espíritos fugiram imediatamente e isso permaneceria efetivo pelos próximos 10 anos. No entanto, Agea e Tsubasa acidentalmente quebraram a ampulheta. Furiosa, Rin deu um tapa na cabeça dos dois. Sem outra escolha, Rin foi desavergonhadamente pedir à sua avó. Ela disse-lhe que o item tinha deixado de ser feito como amostra e agora era um produto principal, e naturalmente não era barato, 20.000 ienes. Rin comprou-o a contragosto, planejando pedir para Sakura reembolsá-lo. Mas ao ver seu sorriso, ele decidiu continuar mastigando seu pão. Recentemente, houve um evento chocante no reino dos espíritos. O dinheiro da recompensa para o escritório de gestão do destino havia sido roubado, e o transportador, Kane, estava enfrentando um grande problema. Eles emitiram um mandado de busca pela mala. O grupo percebeu que parecia exatamente com a que Rin tinha. Ele admitiu que estava lá quando acordou, e quando o abriu, estava cheio de dinheiro. Rin quase desmaiou com a quantia, a maior soma que já tinha visto na vida. Rokuman sugeriu que pegassem um pouco e queimassem o resto, depois fugissem para o exterior. Rin, embora pobre, não era ganancioso.
Kane apareceu exigindo o dinheiro de volta, algo que Rin não tinha pegado e as evidências eram incontestáveis. De repente, uma nuvem de fumaça apareceu, levando Rin e o dinheiro embora. Como ele poderia se explicar agora? Kane perseguiu Rin com raiva, e Sakura estava desconfiada. Se Rin realmente tivesse roubado, ficar para trás seria óbvio demais. De fato, o mentor por trás disso era Masato. Ele foi, na verdade, uma vítima nesse caso. A história era que uma vez ele foi ao Reino dos Espíritos para comprar fogos de artifício para uma brincadeira. Mas ao sair, uma Ferrari acelerou em sua direção, colidindo com ele. Foi quando a maleta foi trocada. Masato não sabia e a colocou no quarto de Rin, onde explodiria como fogos de artifício. No entanto, ele achou que não era algo tão ruim. Quando Kane chegou, ele algemou Rin junto com a maleta. Rin não era estúpido. Ele gritou, "Corra, chefe!" e arrastou Masato junto para que outra pessoa levasse a culpa. De volta ao Reino dos Espíritos, eles não tinham certeza se esse era o dinheiro roubado, então precisavam verificar o local onde Masato foi atingido pelo Ferrari. O dono da loja de fogos de artifício veio testemunhar que Masato de fato tinha tido um acidente, pois ele veio comprar fogos no dia anterior sem pagar e até jogou fogos no dono da loja. Então, ser atingido pelo carro parecia ser karma. Quanto a Kane, Sakura perguntou como o dinheiro havia sido roubado, lembrando o momento em que Kane foi sacar o dinheiro e saiu com a mala. Havia uma van vendendo malas que passou ao mesmo tempo. Nesse momento, uma explosão causou uma comoção, fazendo as pessoas entrarem em pânico e colidirem com Kane. Quando recuperou a consciência, havia muitas malas ao redor, o que significa que a mala poderia ter sido trocada enquanto ele estava inconsciente. O grupo foi até o local e encontrou Rin. Mas Kane não se importou com explicações e avançou para atacar. Masato tentou atacar por trás, mas Rokuman e Agea o impediram. A cena estava caótica, e Tsubasa aproveitou a oportunidade para puxar Sakura para tomar chá. No entanto, uma bala perdida o acertou, e ele acabou se juntando à confusão. Naquele momento, o dono da loja de fogos de artifício deu a Sakura uma bomba promocional para dispersar a multidão, encorajando-a a usá-la livremente. Ela então reuniu todos. Resumindo, quando Masato jogou os fogos de artifício no dono da loja, eles assustaram um cavalo que investiu contra Kane e depois continuou a atacar Sakura. No caos, a maleta foi trocada. Tudo foi culpa do Masato. Agea fez Kane se desculpar pelo mal-entendido, mas o orgulho dele não permitiu. Foi então que Masato se virou para eles e agarrou a mala. Ele não estava atrás de dinheiro, mas queria fazer Rin sofrer. Ele espalhou o dinheiro e planejou queimá-lo. Mas a mala de repente o mordeu, pois Rin tinha colocado previamente um adesivo nela. Dependendo do tipo de adesivo, teria efeitos diferentes, e como Rin tinha aplicado o adesivo do cão de guarda, a mala atacou Masato incansavelmente. Com isso, tudo estava resolvido. Kane tentou se desculpar, mas Rin pegou 10.000 ienes como pagamento por recuperar os itens e o adesivo. Dessa forma, eles não deviam nada um ao outro, e Kane foi embora. De volta para casa, Rokuman calculou que o adesivo custou apenas 10 ienes, enquanto Rin acabou gastando 10.000. O Natal estava se aproximando, e a guerra estava ocupada preparando um jantar romântico para ela e Rin. Ela tinha comprado muitas coisas e até foi enganada a comprar um item duvidoso que prometia fortalecer seu vínculo com seu amante. Ao voltar ao mundo humano, foi procurar Rin, mas foi distraída por uma casa cheia de energia ominosa. Enquanto isso, após muita hesitação, Rin criou coragem e comprou um bolo de 150 ienes para o Natal. Feliz da vida voltando para casa, ele recebeu uma carta de socorro da casa, que acabou sendo da mesma casa ameaçadora. Quando Rin entrou, encontrou Agea e estava prestes a sair, mas foi impedido. Ambos foram presos em uma barreira muito poderosa. Agea viu isso como uma oportunidade de se aproximar de Rin. Sakura, caminhando com um amigo, começou a falar sobre uma casa que era lindamente decorada todos os anos, mas de repente todos os seus moradores se mudaram e venderam a casa. Talvez por causa dos sentimentos persistentes da família, as luzes da casa se acendiam todos os anos, mesmo que ninguém estivesse lá. Nesse momento, a casa abandonada apareceu, fazendo com que ambos os amigos de Sakura corressem. Ouvindo um barulho, Sakura foi investigar apenas para encontrar Agea e Rin, e acabou sendo presa com eles sem querer. Eles verificaram os arredores e não encontraram espíritos que precisassem de exorcismo, então o problema estava na casa. Sakura mencionou um boato e Tsubasa apareceu, explicando que o dono da casa estava comemorando o Natal em outro lugar e que a casa precisava ser oferecida todos os anos para os espíritos seguirem em frente. Ele tinha sido contratado para fazer isso, mas as oferendas foram deixadas do lado de fora. Em resumo, a casa só queria experimentar um Natal caloroso, então decidiram realizá-lo lá. Eles a decoraram lindamente,
mas estavam sem um bolo. Rin ficou apreensivo porque bolos eram caros, e agora tinham que dividir um entre todos. Antes de poderem trazê-lo, precisavam achar um jeito de levar a comida de Tsubasa para fora. Embora ninguém pudesse sair, os objetos poderiam. Agea usou sua foice para agarrá-lo, mas acidentalmente cortou a caixa de frango, e então os cães e gatos comeram tudo. Agea e Tsubasa culparam um ao outro. Rin, rangendo os dentes, trouxe o bolo. A casa estava contente, e os espíritos seguiram em frente com o bolo, deixando Rin de coração partido. Tsubasa repreendeu Rin por não ter trazido antes, mas ele não entendia as dificuldades financeiras de Rin. Ao ouvir isso, Sakura ofereceu-se para convidá-lo à sua casa, mas os outros a impediram e sugeriram fazer a festa de Natal na casa de Rin. Após uma refeição farta, eles jogaram um jogo de cartas com uma regra de que o perdedor teria que seguir as ordens do vencedor. Agea estava determinada a vencer e expulsar todos para ficar sozinha com Rin. No primeiro turno, Rokuman venceu e Agea perdeu. Pediu para ela comprar bebidas. Na rodada seguinte, Agea perdeu novamente e teve que comprar comida. Várias rodadas depois, ela continuava a perder. Todos aconselharam-na a parar, mas ela teimosamente continuou jogando. Rokuman venceu novamente e pediu para ela comprar um bolo. Agea, a contragosto, saiu para comprar. A neve começou a cair quando Agea caminhou sozinha. Ela tropeçou e se sentiu solitária, perguntando-se o que tinha feito de errado quando só queria estar a sós com Rin. Enquanto chorava sozinha, Rin apareceu e colocou um cachecol sobre ela. Um cachecol que a mãe da Sakura tinha tricotado para todos. Agea ficou radiante. Mais tarde todos compartilharam o bolo. E a série de anime terminou aqui, embora ainda houvesse mais 2 partes para você encontrar e assistir.